Paz, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Leandro Silva e eu quero te ajudar através desse canal a desenvolver mais o teu ministério. Através desse canal eu conto as minhas experiências, eu ensino como você ministrar, ensino como você ter uma vida de oração, de busca e de rompimento em Deus. Através desse canal, esse canal é um canal muito aberto e eclético pelo fato de ter diversas coisas, tanto curas, como você já viu aí, e também ensinamentos, né? Como também o meu cotidiano. Então esse canal vai te ajudar muito, cara. Eu queria ter alguém no começo do meu chamado, do meu ministério, que me dissesse o que daria certo, o que não daria certo. E eu tive que aprender na raça, eu tive que aprender na força do ódio, tive que me lançar, tive que me jogar, e assim aconteceu, né? Claro. Uma coisa é você buscar na raça e aprender na raça, e outra coisa é quando você busca através do conhecimento, é totalmente diferente. A palavra do Senhor diz no livro de Ageu que o meu povo perece por falta de conhecimento, e é por isso que alguns ministérios estão travados na vida de pessoas pelo fato de não ter o conhecimento, entende? É por isso que muitas vezes quando a gente vai buscar mais em Deus, a gente busca, e a gente busca uma unção, a gente busca ser usado por Deus, e quando a gente bota em prática, parece que as coisas não funcionam, a gente não entende, poxa, por que não está fluindo, por que não está acontecendo? É porque você tem que entender que existem conhecimentos aonde vai te fazer fluir e avançar cada dia mais, e através desse canal eu quero te ajudar. O tema hoje vai ser uma coisa muito simples, básica, mas também muito eficaz. Eu quero, através desse ensinamento, eu quero compartilhar com você frustrações minhas, mas também quando eu aprendi, desenvolveu muito. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas sim de poder, de amor e de moderação. Olha aí, Deus não nos deu espírito de temor. Pastor, o que é temor? Medo. Medo é uma ferramenta de Satanás. Como assim, pastor? Você nota no próprio texto, Paulo vai citar aqui que o Senhor não nos deu espírito de temor. Ou seja, existem demônios que ele atua por meio do medo. E deixa eu te falar mais, você sabia que a unção de Satanás, a unção do diabo, a unção dos demônios é o medo? Como assim, pastor? A unção do demônio é o medo. Você pode ver que quanto mais medo você tem, parece que o nosso adversário se torna mais forte. Aconteceu algo uma vez, lá atrás, quando eu estava iniciando, eu fui para uma igreja onde estava tendo um culto abençoado e tal, e Deus estava se revelando de uma forma sobrenatural. E de repente se manifestou uma pessoa lá, caiu lá, endemoniado, se manifestou e tal. E todos que estavam na igreja ali, grande parte deles se assustaram e se saíram de perto, outros saíram para fora da igreja, outros tiveram medo, e um pastor foi orar, né, foi dar uma ordem, uma voz de comando, né, ao demônio, só que a gente via que o pastor estava com medo, e o inimigo identificou aquilo ali, ele viu aquilo ali. Então quando ele identificou, ele entendeu que aquele homem, o medo que ele tinha era maior do que a fé que ele possuía, e a autoridade também. Você tem que entender uma coisa: quando o inimigo entende, identifica que você sabe o tamanho da autoridade que você carrega, ele não tem força contra você. Pastor, mas eu já vi casos de demônios ele envergonhar, eu já vi casos de demônios ele partir para cima. Sim, acontece porque essa pessoa não está vivendo uma vida de alinhamento em Deus. Acontece porque essa pessoa não está com nível de autoridade. Escuta isso aqui: existem níveis de autoridades e existem níveis de unção. Existem níveis de autoridade e existem níveis de unção. Pastor, isso é bíblico? Sim. Você vai ver ali quando Jesus ele está no monte orando, a Bíblia diz que Jesus desce e havia ali um jovem que ele estava com um espírito de epilepsia. Aí o pai do menino vai testificar dizendo: os teus discípulos tentaram expulsar esse demônio, mas toda vez que tentavam, o demônio que habitava no meu filho jogava ele no chão, jogava ele até no fogo, mas ele não ficava bom. Você vê que Jesus ele deu uma ordem de comando, e esse demônio saiu. E o menino ficou são, o menino ficou bom, o menino ficou curado, né, daquele espírito que estava atuando ali na vida daquela criança.
E Jesus vai entregar uma chave poderosa. Ele vai dizer assim, os discípulos frustrados, dizer, por que a gente não conseguiu expulsar? Porque em Lucas 9, quando Jesus dá uma missão aos discípulos, eles vão sair em missão e eles vão expulsar demônios, eles vão curar enfermos. Então, querendo ou não, já tinham um costume, eles já estavam acostumados, tinha um nível de autoridade sobre eles. Só que esse demônio aqui que Jesus expulsou os discípulos, não, era um nível eles precisavam de um nível de autoridade de nível maior, um pouco mais elevada. E Jesus vai dizer isso. Jesus diz assim, tem demônios que só saem com jejum e oração. E ele diz assim, ele deixa bem claro, e esse demônio, e esse espírito, esse demônio só sai com jejum e oração. Você nota, no próprio texto traz uma revelação, uma chave tremenda. Jesus nos ensina que a gente precisa buscar mais para aumentar o nível de autoridade que habita em nós. Quando a gente aceita Jesus, já habita em nós a autoridade de Cristo. Amém? Aceitou Jesus, a autoridade de Cristo. Tudo bem. Mas existem níveis de níveis. Existem níveis de autoridades. Pastor, mas habita a autoridade sobre mim e eu vou orar e não acontece. Eu vou expulsar demônio e não acontece. Você tem que entender que justamente a Bíblia deixa bem claro, eu já citei, o meu povo perece por falta de conhecimento. Existem conhecimentos que você tem que adquirir para fazer com que o seu ministério venha crescer, venha pipocar cada dia mais, venha desenvolver cada dia mais. Você pode ver que Jesus ele entrega essa chave poderosa, jejum e oração. Eu jejuo o dia todinho, pastor. Eu ando seco, assim, com o ia regalado, dizendo, eita, Jesus, estou com fome e não como porque eu estou no propósito. Mas quando eu vou entrar em ação, parece que não acontece. Gente, muitas vezes é por conta da insegurança. A insegurança acaba atrapalhando você de viver o propósito. O medo é o nosso pior inimigo. O medo é o nosso pior inimigo. Por quê, pastor? Porque o medo nos trava. O medo faz com que a gente não viva o propósito. O medo faz com que a gente se isole. O medo faz com que a gente se acovarde. Entendeu? Mas a Bíblia deixa bem claro isso. Diga aos covardes que volte. Deus não tem nada com gente covarde. Ele te deu o espírito de ousadia. Não foi de temor, não foi de medo. O medo não faz parte do teu propósito. O medo vem para tentar te atrapalhar de viver o propósito. Entende? O medo faz isso. Então, muitas vezes, quando eu ia ministrar, no início do meu chamado, eu tive uma ousadia em partes, mas o que muitas vezes falava mais alto em mim era o medo. E o medo me travava muito, eu deixei de perder muitas oportunidades, tanto espiritualmente, quanto também materialmente, por conta de medo. Né? Às vezes é um projeto, às vezes é uma porta que Deus abre e a gente fica, meu Deus, será que Deus está nesse negócio? Às vezes é uma oportunidade para você mudar de vida e a gente fica naquela, poxa, será que Deus está no negócio? Não sei como vai ser. Tudo que é novo traz medo. Tudo que é novo traz medo. E é normal. O que não é normal é você se prostrar a esse sentimento. Isso não é normal. E quando eu vi a cena que o pastor estava com medo e foi expulsar o demônio viu o medo dele, o demônio começou a rir. Começou a sorrir, começou a dizer, você não me tira daqui, você não tem autoridade, você não tem poder, você não isso, e o pastor começou a temer, e eu via que o inimigo começou a criar força, e aquilo ali chamou muito a minha atenção, porque antigamente eu não trabalhava com libertação, mas eu era um cara curioso e ousado, porque eu olhava eu acredito que é a sua visão. Eu entrava dentro da igreja, eu olhava para a Bíblia, aí eu via Jesus curando cegos, paralíticos, expulsando demônio. Todas as pessoas que estavam enfermas eram curadas. E eu dizia, oxi, peraí, meu irmão, eu estou olhando a Bíblia e a Bíblia está mostrando que Jesus é cura. Mas eu chego na igreja, estão fazendo rampa para paralítico subir, estão fazendo lugares separados para surdos e mudos. Eu não estou entendendo, se Jesus é cura, por que a gente não ora por cura? E isso era um conflito muito grande dentro de mim, porque quando eu olhava a palavra e eu via a realidade, não batia, entende? E quando eu ia comentar muitas vezes com pessoas, as pessoas diziam, cara, fica calado, tu tá blasfemando, tu tá falando besteira, tu tá falando isso. Não, cara, mas é a realidade.
Se Jesus é cura, por que não tem cura aqui? Por que não está acontecendo um mover aqui? Por que a gente não ora? Eu não estou conseguindo entender. Não, porque a respeito de orar, aí já se trata dos pastores da igreja, se trata dos presbíteros, mas você tem que entender que essa autoridade está sobre a igreja, e se você faz parte da igreja, você tem total autoridade de orar pelos enfermos. Pastor, não é comigo não, é com o pastor daqui, não, é com você sim aí, hein? Jesus te chamou sim aí, para viver o chamado. Abre teu olho, hein? Muitas vezes as doutrinas humanas acabam nos bloqueando de viver o chamado de Deus. Você sabia disso? As doutrinas humanas, pastor, sim, doutrinas aplicadas dentro da igreja, onde o homem quer que o ser humano viva preso ali, vive preso para não viver o chamado que Deus tem na vida da pessoa. Jesus disse assim: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quando Jesus fala de muitos ser chamados, Jesus está falando de uma igreja de pessoas aonde foram chamadas para viver o propósito, mas nem todo mundo tem um chamado ministerial, nem todo mundo tem um chamado, uma vocação para viver o chamado de Deus. E tem muitos líderes agindo de todo jeito, de toda maneira, achando que todo mundo que entra, todos eles foram chamados para uma obra específica, e na realidade nem todos são, nem todos. Você não vai ver a multidão de 5 mil pessoas sendo usada, todas 5 mil sendo usadas por Deus, por Jesus. Você não vai ver isso, pelo contrário, tinha pessoas que eram selecionadas, tanto que Jesus escolheu 12, depois no Lucas 9, no Lucas capítulo 9, ou Lucas capítulo 10, Jesus vai chamar 72, e assim vai, você vê que os 72 foi selecionado, não foi 5 mil, foi 72 selecionado. Por quê? Porque Jesus identificou o chamado. Olha a chave aí. Qual é o seu chamado? Aonde é que você quer que Jesus use você? Qual é a área? Você identificou já a sua área? Eu tenho que identificar, sim, o Espírito Santo, ele te conduz àquela área específica. Entenda, quando eu era mais novo, eu sempre tive, o meu coração sempre foi impulsionado para a área da libertação e da cura, sempre. E é um dom que eu amava, eu queria muito, eu desejava o dom de cura. O dom de curar pessoas. Eu desejava isso no meu coração, eu almejava isso no meu coração, só que eu não sabia como fluir. Eu jejuava, eu orava, eu passava horas em oração, eu passava o dia todo sem comer, muitas vezes, e não sabia, e quando eu ia orar, muitas vezes não fluía, não acontecia, e me frustrava, e o medo falava mais alto. Muitas vezes quando eu orava por uma pessoa era curada, mas quando eu orava por outra pessoa, aquela cura não acontecia, e por não acontecer, eu me frustrava, eu passava uma semana sem orar, o medo tomava conta. O medo, a insegurança falava mais alto. Por quê? Porque criou força. Se o medo te bloqueia, o medo faz com que você paralise, repreenda em nome de Jesus, que muitas vezes sai uma influência maligna para tentar te paralisar de viver o propósito de Deus. A unção de Deus habita em você. A unção de Deus está sobre você. O livro de Isaías diz que o Espírito de Deus está sobre mim para tirar os cativos de região de cativeiro. Está sobre você, o Espírito de Deus, primeiro, ele habita em você. Você é templo e morada do Espírito Santo. O Espírito de Deus está aí dentro de você. E o poder de Deus está sobre você, sobre sua vida. Então comece a orar, porque pastor, eu já faço isso, mas não acontece nem sempre. Não tenha medo. É normal. É normal, gente. Vocês acham que toda cura que eu ministro, ela acontece? Não. Ela não acontece. Muitas vezes eu me frustrava porque eu orava e não acontecia. Eu dizia, o Senhor cura, Jesus, porque não cura todo mundo. Só que uma certa vez eu ia em oração, o Espírito Santo falou comigo e ele me entregou uma chave muito poderosa, cara, muito poderosa. Guarda essa chave aqui que eu vou entregar a você. A Bíblia deixa bem claro, quando Jesus foi atrás daquele paralítico no tanque de Betesda, a Bíblia diz que naquele lugar havia muitos enfermos, sim ou não? Tinha muita pessoa doente, sim ou não? Só que ele só curou o paralítico que estava ali, 38 anos. Aí eu disse, por que o Senhor não curou todo mundo? Aí foi quando ele veio trazer a resposta para mim. Ele disse, a vontade de Deus é curar, mas nem todo mundo ele cura. Você tem que entender o seguinte, tem pessoas que têm enfermidades que é natural, é física, tem enfermidades que é espiritual, tem enfermidades que é por conta de falta de perdão, tem enfermidades que é por conta de obras, tem enfermidades que é por conta de maldição hereditária, tem enfermidades que é por conta de maldições familiares,
Tem enfermidade que é por conta de pecados. Então não é só uma simples oração. Tem pessoas que a gente ora, é curada na hora. Eu já orei por pessoas que estavam com câncer, nódulos grandes, do tamanho de um limão, e eu ministrei e sumia. Teve outras, deixa eu contar uma aqui que aconteceu o ano passado. Uma mulher, ela estava com um nódulo muito grande no seio, e ela veio pedir cura, oração para cura. E eu ministrei sobre aquela mulher e não aconteceu na hora, e muita gente estava ali envolto, e pessoas antes dela foram curadas, e ela veio e a gente ministrou e não aconteceu. Eu disse, Deus, aí eu pedi uma direção ao Espírito Santo, Senhor Espírito Santo, por que não aconteceu? Aí ele disse assim, perdão. Eu só vi essa palavra, perdão, mais nada. Aí eu disse, você precisa liberar perdão para alguém? Ela olhou assim para mim com a bodega de ouro e disse, preciso, mas eu não perdoo. Aí eu disse, por que você não perdoa? Essa pessoa me fez muito mal e eu não quero liberar perdão, eu não quero perdoar, eu não aceito isso, eu não quero isso, eu não aceito perdoar essa pessoa. Eu disse, você sabia que essa causa dessa doença é por conta do falta de perdão? Ela botou uma bodega de ouro para mim e disse, como assim? Eu disse, a causa dessa doença é por conta da falta de perdão. Você sabia disso? Ela disse, não, pastor. Eu disse, E ela disse, pastor, eu não quero carregar isso, você tem me feito tão mal. Eu disse, então perdoe a pessoa que machucou você. Ela disse, pastor, aí foi quando a gente conversa com aquela pessoa, entende? E explica a ela que não é pela pessoa que ela está perdoando, é o bem espiritual e físico dela. E ali eu conversei com ela, ela entendeu e ela resolveu liberar um perdão. Quando ela liberou um perdão para a pessoa que fez mal a ela, ela disse, repetiu a palavra de confissão, pediu perdão ao Senhor e depois ela liberou o perdão. Eu perdoo você, fulano, por tudo aquilo que você fez, por tudo aquilo que você machucou. Eu perdoo você, está perdoado, em nome de Jesus. O espírito que estava atuando, gerando enfermidade sobre ela, perdeu as forças, perdeu totalmente a legalidade que tinha sobre a vida dela, porque a falta de perdão é uma legalidade. Perdeu totalmente a legalidade que tinha sobre ela. Então, quando ela liberou o perdão, quando eu coloquei a mão nela, disse, destrua todo nódulo em nome de Jesus. Quando soprei, quando ela procurou, o nódulo sumiu na hora. E era desse tamanho assim, sumiu na hora. E ela começou a chorar, começou a pular, começou a gritar, foi aquele desespero. E ali ela entendeu que a falta de perdão estava fazendo mal a ela. Então não guarde mágoa. Se você tem mágoa de alguém, tem tristeza, tem angústia, não guarde mágoa, porque isso vai te paralisar. Isso é portas para que o inimigo encontre legalidade e entre. Entendeu? Isso é portas. O medo te paralisa. Não deixa o medo te paralisar. A unção de Deus está sobre você. O poder de Deus está sobre você. É só colocar a mão, é só declarar, é só dar uma ordem. Pastor, como é que eu faço para orar? Porque eu vou assim na doida mesmo, meio da cara, e em nome de Jesus, cara, escuta isso aqui. Toda ação tem uma reação. Sim ou não? Pastor, como é que eu faço, pastor? Porque eu quero ser usado, eu vou narrar, às vezes acontece, às vezes não acontece. Quase nunca acontece, às vezes sim, às vezes não. Cara, existem dois caminhos. Existe pela fé e existe pelo livre acesso. Pela fé é um meio mais difícil. Por quê? Porque nem todo tempo você vai ter fé, entende? E nem todo tempo a pessoa que você vai ministrar está com fé. Então eu ministro através do livre acesso. A minha fé já está sendo gerada, ela já foi gerada porque eu creio no poder da palavra, porque quando não é pelo que eu sinto, não é pelo que eu acho, é pelo que eu creio. Se a palavra diz que ele levou sobre si todas as dores e enfermidades, então, cara, eu vou meter a cara e vou fazer, independente se acontecer ou não acontecer, já levou. Então eu uso o livre acesso, eu subo a unção, seguro e libero. Bota a mão na enfermidade, onde está doendo, na coluna, bota a mão ali nas costas daquela pessoa, fecha os olhos e diga assim, eu destruo toda enfermidade em nome de Jesus e sopra. Imagina essa enfermidade na tua mão, quando tu tirar ela arrancando, sabe? Eu destruo toda enfermidade em nome de Jesus e... Procurador, a pessoa é procurador. Pastor, diminuiu. Quanto? De 0 a 10. Diminuiu 5. Opa, aí você já estimula a fé da pessoa. Diminuiu 5? Diminuiu 5. Então quer dizer que 5 já foi eliminada, né? Foi, pastor. Então, significa que Jesus te tocou. Você está compreendendo isso? Então, pastor, Jesus me tocou. Você já estimulou a fé da pessoa. A fé da pessoa já saiu do volume 5 para 1000.
Por quê? Porque a gente identificou que ela foi tocada de fato, entende? Quando a gente ora por cura, você tem que ver esses pequenos detalhes. Porque quem está recebendo a oração, muitas vezes, não, foi curado ali na hora, e se você não for atento e dizer, procurador, faça isso, faça aquilo, aquela pessoa recebeu a oração, vai embora. E quando ela vem dar conta que ela foi curada, já está na casa dela. E o nome do Senhor não é glorificado, porque o nome do Senhor tem que ser glorificado através daquela cura, através daquele milagre. O nome do Senhor tem que ser glorificado. E quando ela abre a boca para testificar, o nome de Deus está sendo glorificado, o nome do Senhor está sendo glorificado. E a fé dos outros que estão ali doentes, que muitas vezes não quer oração, fica retido, mas fica observando e precisa de uma cura, a fé dos outros vai de 0 a 100 também, por conta da testificação do que ela falou, do que ela declarou, você entende? Então você coloca a mão novamente e diz assim, repita comigo, obrigado Jesus. Ela vai dizer, obrigado Jesus, pela minha cura, pela minha cura. Fecha os olhos, respira fundo, ela vai fechar os olhos, vai respirar fundo. Você coloca a mão novamente e diz, em nome de Jesus, está escrito na palavra do Senhor, que o Senhor levou sobre si todas as dores e enfermidades. Dor é uma ordem, no nome de Jesus, seja destruída agora. Em nome de Jesus. Procurador, ela vai procurador. Sumiu, pastor, sumiu, baixa aí, ela vai baixar, levanta, faça aquilo que você não fazia. Automaticamente ela vai procurar e não vai encontrar. Por quê? Porque primeiro, você usou a autoridade que habita em você. Segundo, você usou a unção que habita em você. Terceiro, você usou o poder da palavra. Você lembra que eu disse aqui no meio da oração, está escrito, o Senhor levou sobre si todas as dores e enfermidades. Eu usei o poder da palavra. E não tem mal nenhum que fique pelo poder da palavra, pelo poder da autoridade de Cristo em nós, e pela unção de Deus e pela nossa fé. Entende? Então comece a ministrar. Não deixe o medo te paralisar. Não deixe o medo te parar. Porque o medo, ele é teu pior inimigo. Não permita, não deixe. A gente aumenta de níveis de fé conforme a gente vai ministrando, porque a gente vai vendo milagres, a unção vai sendo liberada, a unção aumenta, a autoridade aumenta, e a gente vai declarando, ministrando, e as coisas vão subindo de níveis. Então não deixe o medo te paralisar. Deus tem algo maior sobre sua vida. Saia dessa inércia, saia dessa situação de paralisia. Como assim, pastor? Você quer fazer, você quer ser mais usado por Deus, você quer sair orando por pessoas, você quer ministrar aí, só que o medo te paralisa. E muitas vezes uma coisa também que te paralisa é opiniões de pessoas. Cara, não liga para isso. Se tu for ligar para isso, tu não sai para canto nenhum. Tu não vive o chamado de Deus. O que o povo vai achar? O que o povo vai dizer? Cara, glorifica o nome do Senhor através daquilo que está no teu coração, porque isso não vem de ti. Foi o Espírito de Deus que colocou em você. Isso é Deus na tua vida. Amém? Espero ter te ajudado aí através desses testemunhos, desses ensinamentos rápidos, mas são eficazes. Se você colocar em prática, você vai ver o milagre acontecer. Eu sempre digo às minhas ovelhas que conhecimentos que é adquirido e não colocado em prática, entra nesse conhecimento. Se você não praticar, você não vai ver milagres. Você tem que colocar em prática. Então use isso ao seu favor e comece a orar. Você não quebrando princípios, não violando leis, né, e obedecendo, sendo obediente à sua liderança e vivendo o chamado de Deus, cara, você vai longe. Mas se você for quebrar princípios, não obedecer sua liderança, ser crente que não tem quartel, que não ceia, que não vive o princípio de Deus, cara, então alinha teu caminho, porque a igreja é unidade, é união. A igreja não é desunidade. Quem vive na desunião é Satanás. Ele faz de tudo para fazer com que as pessoas saiam da igreja, faz de tudo para fazer com que você brigue com fulano, com ciclano, para fazer com que você não viva esse propósito. A igreja é unidade, é união, e isso glorifica, exalta o nome do Senhor. Amém? Espero ter te ajudado. Qualquer coisa, fala comigo aí, comenta aí teus comentários, compartilha aí, dá um like para que esse vídeo venha ser visto pelo YouTube, né, e divulgado. Que Deus abençoe vocês, tá? Um abraço.